Amém, galera! Boa noite a todos. Estão falando pra eu falar mais baixo aqui. Mas é culto de jovens. Boa noite, jovens! Glória a Deus. Mais uma noite em que a gente pode estar juntos, celebrando o nome dEle. Eu convido a todos vocês a estar sendo envolvidos por esse ambiente espiritual, um ambiente de alegria, mas também de muita reverência. Fiquem conosco, então, pra gente celebrar o nome dEle juntos. Amém. Culto de jovens. Olha só, hoje eu não quero ver ninguém parado. Entenderam? Eu vou até baixar um pouco o violão e eu quero que as crianças venham dançar junto com a tia Rosângela e com a Mari. E não vai ser só as crianças, tá? Quem tá em casa também, eu ouvi falar que a TT também ia dançar hoje. A TT me contou ontem que hoje ela ia levantar do sofá e ia dançar. Então, se a TT tá levantando do sofá e tá dançando em casa, o que resta pra nós, jovens, né? Então vamos lá, gente, vamos se acomodando. Eu sugiro até botar as cadeiras um pouquinho pra trás. Podem colocar as cadeiras pra trás. Porque essa coreografia e esse louvor são louvores novos. Olha só, prestem atenção. O que fala esse louvor? Ele fala como o Senhor nos achou. E ele fala sobre o que o Senhor fez conosco quando nos achou. Então ele vai falar assim, ó: me levantou, me aproximou e os meus pés ele firmou. E é isso que a gente vai cantar nessa noite. E é isso que eu quero ver todos dançando juntos, porque de fato o Senhor nos encontrou, o Senhor nos levantou e nos aproximou, graças a Deus. Então olha só, o refrão é mais ou menos assim. Vamos juntos, ó. 1, 2, 3, vai. Me levantou, me aproximou, meus pés firmou, hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu Salvador. Olha só, meu coração ele curou, então meu nome transformou, grato ao meu mestre, meu Salvador, grato a ti. Deu pra pegar bem? Então agora vamos repetir e eu quero ver todo mundo dançando junto, vai. 1, 2, 3, vai. Me levantou, me aproximou, meus pés firmou, hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu Salvador, porque meu coração ele curou, então meu nome transformou, grato ao meu mestre, meu Salvador, oh, grato a... Vamos desde o início então, vai! Durante a noite andei, onde me esconderei, alma cansada, olha só, fracos os pés, e com tudo me entreguei, mas a guerra eu não ganhei, eu lutei, mas só o quê? Mas só afundei, correndo em vão na contramão, mas conheci quem me salvou, pra uma família ele me levou. Vai, me levantou, me aproximou, meus pés firmou, hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu Salvador, porque meu coração ele curou, então meu nome transformou, grato ao meu mestre, meu Salvador, oh, grato a ti. Sim, eu provei e vi a dúvida se esvair, eu tenho a certeza, confio em ti. O fardo ele levou,
minha vida Ele me chamou. Se meu passado Ele apagou. Olha só, até o dia do Senhor cantarei sobre o seu amor. O filho para casa já voltou, me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador. Porque meu coração Ele curou, então meu nome transformou. Grato ao meu mestre, meu salvador, oh, grato a ti. Ei! Olha só, vai! O inferno não resistirá, sou livre, sou livre. Declara isso juntos. Sou livre. O inferno não resistirá, sou livre. Vamos lá! Sou livre, sou livre. Ei! O inferno não resistirá, sou livre. Eu sou livre, Ei! sou livre. O inferno não resistirá, sou livre. Ei, eu sou livre. Vai! O inferno não resistirá, sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá, sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá, sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá, sou livre, sou livre, sou livre. Me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador. Porque meu coração Ele curou, então meu nome transformou. Grato ao meu mestre, meu salvador, oh, grato a ti. Ei! E as palmas! Ei! Oh, grato a ti. Graças a Deus, nós somos completamente gratos ao Senhor, amém? Amém, irmãos, que bom que a gente pode estar aqui juntos, dançando e declarando que nós somos completamente gratos pelo que o Senhor tem feito por nós. Eu quero te convidar a entrar nesse ambiente, como a gente já está desde o início aqui. O Senhor, Ele fala de muitas maneiras conosco. A gente tem vivido essa experiência de que desde a antiguidade o Senhor tem falado com a gente. E nós como jovens, nós somos responsáveis por essa geração. Por isso, onde a gente vai, hoje a gente senta em mesas, hoje a gente senta em parques, hoje a gente senta com pessoas do nosso convívio e a gente declara que o Senhor se faz presente lá. Amém? Eu quero convidar vocês a estar orando agora. Coloca o teu coração aqui nesse lugar, nesse ambiente, nessa noite. Vai declarando que tu foi encontrado nele. Tu foi achado pela graça do Senhor. É isso que nós queremos declarar hoje, Pai. Nós queremos declarar que a Tua graça, ela tem sustentado a nossa vida. Sustentado. O Senhor tem sustentado com marcas as nossas vidas. Coloca as Tuas marcas aqui hoje nesse lugar. Vai dizendo para o Senhor: eu quero ser esse jovem, Pai, que leva uma força que vem de Ti. Eu quero ser esse jovem, Senhor, que consegue dizer não para quando vem tentações, para quando vem propostas. Nos dá uma luz, Pai. Nos dá uma luz nessa noite.
E agora eu quero te convidar também a orar por esse ambiente. Não precisa se aproximar de ninguém, mas vai orando por as pessoas que estão aqui, pelas pessoas que o Senhor colocou aqui presencialmente. Vai orando para que Deus fale com elas hoje. Vai orando para que Deus anime o coração se ela chegou desanimada. E vai tendo a plena certeza de que o Espírito já está falando e já está se movendo aqui no nosso meio. Nós te adoramos, Senhor. Vai dizendo isso para Deus. Oh, o teu nome, ele é grande. O teu nome, ele é maior que todo nome. O teu nome nos ensina. O teu nome, ele alcança os nossos corações. É isso que a gente cantou aqui hoje. Que ele nos levanta, que ele nos aproxima, que ele nos dá uma casa. Hoje nós temos uma casa. Oh, Espírito Santo de Deus. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Vai dizendo isso. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Oh, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia. Aleluia. O que você fez por mim e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer. Você fez, coloque as suas marcas, coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Oh, coloque suas marcas em mim, marcas de amor, as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama. Oh, é o mínimo. Poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama. É o mínimo que a gente podia fazer por tudo o que você fez e ser suas mãos aqui na terra e ser seus pés na terra e olhar com seus olhos de graça e amor e olhar com seus olhos de graça e ser suas mãos aqui na terra e ser seus pés aqui na terra e olhar com seus olhos de graça e amor e olhar com seus olhos e ser suas mãos aqui na terra e ser seus pés aqui na terra como aquele que perde mas que ganha. Oh, enche a tua casa e ser suas mãos aqui na terra e ser seus pés aqui na terra e olhar com seus olhos de graça e amor e olhar com seus olhos de graça e ser suas mãos aqui na terra, oh, e ser seus pés e ser as mãos que curam e que acolhem. E ser suas mãos. Quero ser as tuas mãos.
Espírito Santo, eu quero ser os seus pés. Com os seus olhos, eu quero ser. E ser suas mãos aqui na terra. E ser seus pés aqui na terra. E olhar com seus olhos de graça e amor. E olhar com seus olhos e amar como você me ama. É o mínimo, é o mínimo que a gente podia. Oh, é o mínimo, e amar como você me ama. Ajuda, Senhor, o nosso coração a olhar sem julgamento, a olhar como aqueles que amam, Senhor, e amar como você me ama. Oh, canta isso pro Senhor agora. Ora isso pro Senhor agora. Espírito Santo nos envolve e nos ensina e nos preenche a amar como você me ama. Oh, Ele nos ama, Ele te ama. É o mínimo que a gente pode fazer por tudo. Mais uma vez a gente vai cantar. E ser suas mãos, e ser suas mãos, ser seus pés, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra. Nós queremos tocar, oh, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos. Porque tem momentos que a gente não enxerga aquilo que o Senhor enxerga. E esse é o ensino do Evangelho. Jesus naquela cruz, vendo tantas pessoas dizendo que matasse Ele, porque Ele era aquele que estava cheio desse amor. E Ele olhava com olhos de amor. Olhos de amor. Tem momentos, irmãos, que as pessoas vão estar assim conosco. Tem momentos em que as pessoas vão olhar para nós com olhos de raiva, de julgamento, olhos de profundas dores. Mas eu creio que o Senhor, Ele está trocando os nossos olhos, Ele está trocando as nossas mãos, os nossos pés. Ele nos levanta, Ele nos aproxima. Se sente levantado nessa noite, sabe? Levanta um clamor aqui nesse lugar. Quantas vezes o Senhor nos levantou? Quantos jovens eles estão esperando ser levantados pela igreja do Senhor? Mas nós insistimos em olhar para os nossos pés cansados. Tem uma promessa que está passando por nós. Tem uma promessa que passa por nós. E essa promessa, ela existe desde a época, desde o início. Senhor, nós queremos continuar com essa promessa, Pai, como responsáveis pelo reino de Deus, aleluia. Continua orando nessa noite, continua sendo tocado pelo Espírito nessa noite, em nome de Abraão, que nunca quebrará a aliança que me fez. Olha só, provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Eu possa entender se Ele prometeu, vai acontecer. Ele é fiel, Tu és, Senhor, a mim. Fiel Tu és, Senhor,
sol ao anoitecer, eu te louvarei. Diz fiel, fiel tu és, Senhor, a mim. Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor. Fiel é o teu amor. Nascendo e a tempestade eu firme. Nós estaremos firmes. Nós estaremos firmes. Possa entender se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a Ele é fiel. Sim, Ele é fiel. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Sim. Ele é a minha rocha, Que nunca me deixou. minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, Que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me Declara isso, deixou. declara isso. Minha fé está em Cristo, firmado nele. Nós estamos firmados. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me Ele é fiel. deixou. Fiel tu és, Senhor, a mim. Oh, fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim.
te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fecha os seus olhos agora. Começa a pensar na tua vida. Começa a fazer esse exercício mesmo de pensar nos teus questionamentos. Quais são as tuas dúvidas? Quais são as situações que te fazem colocar em prova a tua fé? Oh, Senhor, fala conosco nessa noite, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fazer com que essa oração, Senhor, que a gente está fazendo agora, Senhor, ela faça parte da nossa vida, Senhor. Ela caminhe junto conosco, que a gente entenda que Tu é fiel em todo o tempo, Senhor. Vai orando a Ele, vai orando a Ele. Não tem por que a gente questionar, Senhor. Muitos questionamentos nossos não vão ter respostas. Tira, Senhor, todos esses questionamentos do nosso coração que fazem com que a gente se distraia, com que a gente não consiga entender aonde a nossa fé está firmada. Vai orando, vai orando, vai orando e vai pensando aonde tua fé está firmada. A nossa fé hoje é abalável, qualquer circunstância faz com que ela se distancie de nós. Nos ajuda, Senhor, a firmar nossa fé na rocha. Oh, Jesus! Firma a nossa rocha, Senhor. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo. É só nele que a nossa fé está. Firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Ele nunca vai te Minha abandonar. fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Ele, bem forte. Que linda essa oração que Deus colocou no coração da Vicky, da Lara e do Samuel, para estar nos conduzindo nessa noite e para estar mexendo mesmo com o nosso coração, com muitos questionamentos que fazem com que a nossa fé ela se abale, né? E a Vicky estava trazendo sobre esses nossos julgamentos, sobre esses nossos preconceitos que a gente vai estabelecendo e vai criando barreiras da nossa relação com as pessoas. Isso só vai nos distanciando das pessoas e vai fazendo com que a gente não consiga exercitar esse amor, né, em todo o tempo. Na Bíblia diz ali em Romanos que no que depender de nós, a gente só tem que dever amor às pessoas. A gente não pode dever mais nada, só amor. Então, a gente sempre tem que se sentir devedores de amor. A gente nunca entregou o suficiente, não está entregando o suficiente, tem muito mais ainda para nós. E isso faz com que a gente vá conseguindo alimentar a nossa fé também e firmando mesmo a nossa fé na rocha. Amém? Amém, gente. Enquanto vocês vão se acomodando, eu vou pedir para trazer as cadeiras um pouco mais para pertinho, para a gente ter o nosso momento de conversa. Nesse meio tempo, enquanto a gente está se organizando, eu já queria pedir para as meninas colocarem os dados da nossa conta, o contato do nosso tesoureiro, para que, se cai bem no teu coração esse ambiente, se tu entende que esse ambiente é uma terra fértil para tu depositar a semente que Deus tem entregue no teu coração, na tua vida material, fica à vontade, a gente está à disposição. Amém? Amém, gente. Então eu já queria passar para o nosso segundo momento. Eu queria chamar a Lara aqui para estar conosco, que eu acho que ela
Tá lá, tá se recuperando ainda. É cantora, é pregadora, é tudo. Amém. Vamos estar estendendo as nossas mãos aqui para ela, para a gente estar orando pela vida dela e também orando pelo nosso coração, para que a gente consiga extrair tudo que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse momento, Senhor, de louvor, Senhor, por esse momento de alegria que Tu preparou para nós, de adoração. Nós queremos Te colocar agora esse segundo momento, o momento mais importante, Senhor, a Tua palavra, onde a gente vai receber, Senhor, do que Tu colocou na vida da Lara, Senhor. Vai, Senhor, fazendo com que ela consiga comunicar, Senhor, tudo o que Tu tem falado com ela, Senhor, e que a gente também consiga extrair tudo que Tu tem para nós, separado para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, boa noite. Boa noite, pessoal que está aqui, pessoal que está em casa. Eu não sei os nomes de quem tá em casa, mas eu vi que a TT tá, né? Então, oi, TT! E muito bom estar aqui, estar compartilhando assim com vocês uma coisa que eu tenho pensado essa semana. A gente tem de manhã ali nossos encontros de devocional online e essa semana a gente foi conversando sobre um coração interesseiro versus um coração intencionado. E durante essa semana, assim, pensando sobre isso, Deus me deu uma palavra, assim, que está lá em João 13. Podemos ir abrindo. João, capítulo 13. Ele é um capítulo bem extenso. Não é o capítulo 13. É o capítulo 11, desculpa. João 11. Quando vocês acharem, deem um sinal aqui pra mim. Amém? Amém. Ele é uma história bem longa, mas eu acho que dá pra gente ler ela toda e conversar um pouquinho sobre ela. Essa história ela fala sobre Lázaro. Lázaro era um homem que tinha 2 irmãs, Maria e Marta. E é uma história bem conhecida, mas vamos ler porque ela é muito rica, então é legal assim a gente ter essa noção. João 11, a partir do 1, fala: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. 5. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também amava Lázaro. E quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco tempo os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? E Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado de repouso de sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias.
Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las pelo seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, e Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. E Jesus disse a ela: seu irmão há de ressuscitar. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela disse: sim, eu creio que o Senhor é o Jesus Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. No 28. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou no lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora prestem atenção nesse versículo. 33. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no seu espírito e perguntou: onde vocês os puseram? E ele respondeu: Senhor, venha ver. Então Jesus chorou. E depois ali Jesus ressuscita Lázaro. Mas essa história, ela é muito, muito interessante, porque no início fala que Jesus amava muito aquela família. Jesus amava a Marta, amava a Maria. Maria é essa mulher que logo depois ia ungir os pés do Senhor. Jesus amava eles, amava Lázaro. Lázaro era um amigo dele. Ela falou: Lázaro, seu amigo está doente. Ele tinha um amor muito profundo por essa família. E quando elas foram chamar Jesus, falaram: Jesus, ele está... Falaram: Lázaro está doente, tem que ir lá. Imagina as pessoas chegando para ele falando: tu tem que ir lá, é teu amigo, está doente, o que tu vai fazer? E Jesus diz ali que por ele amar Lázaro e por ele amar aquela família, ele demorou mais 2 dias para ir. E isso já começa a primeira controvérsia. Acertei, né? Falei controvérsia antes, certo? É, né? E aí já começa a primeira dúvida, né? Que surge assim, pelo menos no meu coração. Eu pensei: como assim? Imagina, Jesus amava eles, ouviu que Lázaro estava doente, demorou 2 dias para ir lá, por amar eles. Pode parecer que não faz sentido, né? E diz que depois, quando ele chega lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. Então, se a gente for fazer uma soma, 5 dias ali que Jesus demorou para chegar. E quando ele chega ali, aquelas pessoas começam a perguntar: se tu tivesse aqui, ele não tinha morrido. Se tu tivesse aqui, ele estava bem. Se tu tivesse aqui, ele estava vivo. Marta pergunta: por quê? Se tu tivesse aqui, o meu irmão estaria com a gente ainda. Aqueles judeus que estavam junto começam a questionar ali, não entendem. Como assim? Por que tu não veio? Olha, ali no 36 fala assim: então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não poderia fazer com que Lázaro não morresse? Então vem esses questionamentos ali sobre a ação que Jesus tinha tomado. Mas aqui a gente já vê o coração de Jesus muito bem intencionado no que ele estava fazendo. Ele não se moveu ali por uma carência, ali por ser um amigo dele. Ele não se moveu ali por, eu amo muito ele, não vou deixar ele morrer. Não, ele sabia que era necessário aquilo acontecer, porque por causa daquela morte ficou revelado o coração de todo mundo ali. Mostrou a falta de fé que ainda existia no coração daquelas pessoas.
mostrou como aquelas pessoas ainda não confiavam no Senhor, ainda não confiavam em Jesus. Jesus chega para Marta e fala: Marta, ele vai ressuscitar. E ela fala: não, eu sei, lá no último dia todos nós vamos ressuscitar contigo. Não, mas não era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo: não, eu sou a ressurreição. Se eu quiser, se Deus quiser, ele vai ressuscitar. Então ainda tinha muita dúvida no coração daquelas pessoas. Eles não estavam ainda com uma convicção daquilo que Jesus era, aquilo que Cristo era. Então Lázaro ali acabou sendo o detalhe da situação. A morte de Lázaro era o detalhe. Ele precisava que aquilo acontecesse, ele precisava demorar todo aquele tempo para que o coração daquelas pessoas ficasse revelado e mostrasse que eles ainda não estavam totalmente firmados, com a fé deles firmadas em Cristo. Que são essas dúvidas que vão sendo geradas no nosso coração. Muitos momentos acontecem situações controversas que vem muita dúvida, a gente não consegue confiar naquilo que ele já prometeu. Jesus já estava falando para eles há muito tempo: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Mas mesmo assim ainda aqueles corações estavam cheios de dúvidas. Então precisou ali que aquela morte acontecesse, precisou que aquelas dúvidas surgissem, que ele demorasse todos aqueles dias para ir, porque ele fala ali que por causa de vocês eu me alegro de não ter ido. Por causa de vocês, por ver a estrutura de vocês, eu me alegro por não ter ido. E ali depois diz que Jesus ressuscita Lázaro, e uma das coisas também que me chamou muita atenção nessa palavra, que mostra como isso era parte do processo perfeito de Deus, que diz ali, depois, eu não vou achar agora aqui ó, no 53, fala que alguns judeus viram aquela situação, ficaram impressionados. Jesus ressuscitou ali Lázaro e foram contar para os fariseus, dizer: olha o que ele fez, não. E diz que a partir deste dia, no 53 fala: desde aquele dia resolveram matar Jesus. O plano de Deus era que Jesus morresse, era necessário que ele morresse. Já estava estabelecido que ele ia morrer, ele ia ressuscitar. E diz que depois desse dia, depois de tudo que acontece com Lázaro, eles começam a pensar como que eles iam matar Jesus. Então isso já mostra que tudo isso fez parte do processo. Era para isso ter acontecido, era para ter sido dessa forma. Então, muito legal isso que a gente conversou, tu falou aqui antes, né? Essas dúvidas que a gente vai tendo no nosso coração, vai perdendo a nossa fé, não vai confiando. Mas existe uma palavra que já foi dita. Jesus já disse, ele já declarou: eu sou a ressurreição. Essas promessas que a gente falou, que é o nome desse louvor aqui, né? Então é isso que eu estava pensando aí. Vamos abrir aqui para o pessoal ir falando e participando. Essa palavra ela é muito rica, né? Então dá pra gente desenvolver assim. A Lara trouxe agora ali no versículo 53. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá abafado, né? Vamos trocar. Oi. E aí eu tava falando, né, que essa palavra é muito rica. A Lara trouxe agora ali no versículo 53, então ela desenvolve muita coisa, né? E quando a Lara trouxe para nós essa palavra durante a semana. E o momento que me chamou a atenção assim foi ali no versículo 42, que Jesus diz assim, ali no 41, ele diz: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. No 42 diz: eu sei bem que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, aquilo ali, ele fez por um propósito. Então, quando Jesus ele tem essa reação, que como a Lara falou, é uma reação que ela é muito contraditória, porque se ele dizia que Lázaro era um amigo dele,
E ele vê Lázaro naquela situação, as mulheres vêm falar com ele, por que ele não vai na hora falar? Então aqui ele nos ensina que quando a gente fica sóbrio, quando a gente não é tomado pelas nossas emoções, então pode ser um pai, pode ser a mãe, pode ser um irmão, pode ser um amigo mais próximo, que são pessoas com quem sempre a gente age muito mais naturalmente, emocionalmente, do que sobriamente, né, com as situações. Então, ali Jesus nos ensina isso. Então, ele não faz aquilo e depois ele explica, eu fiz isso porque eu queria ensinar as pessoas, eu queria ensinar o povo, eu queria ensinar a multidão sobre como agir nessas situações. Imagina o nível de maturidade, o nível de sobriedade que Jesus teve naquele momento, né, Lara? Então, isso é um ponto que me chama a atenção e que me ensina muito nisso. Então, ele está dizendo aqui, tem um propósito. Eu estou fazendo isso, eu sei o que eu estou fazendo. E isso, no final, é para ensinar, é para comunicar. Não é que eu não vou curar, porque não está ligado ao ir ou não ir, ao ressuscitar ou não ressuscitar. Mas está ligado ao processo que foi tudo isso. As pessoas que foram alcançadas, as pessoas que foram tocadas, foram ensinadas, né? Oi. Dentro disso que tu tá trazendo, me chamou a atenção antes, quando tá contando ali a história ainda, ali no versículo 4, ele diz que quando Jesus ouviu isso e disse, a doença de Lázaro não acabará em morte, ela aconteceu para a glória de Deus e para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Então, é exatamente isso que tu estava trazendo, né? Não tem a ver com o final, com o resultado da situação. Que ele não estava preocupado se ia haver uma ressurreição ou se ia continuar morto. Ele estava preocupado com o processo. E todas as coisas que acontecem na nossa vida, sejam por minúsculas que sejam, uma situação do cotidiano, alguma decisão que a gente precise tomar mais difícil, que mexa com o nosso coração, tudo isso é para revelar a glória dele, né? Só que enquanto a gente estava cantando aquela música, fiquei pensando, é fácil da gente falar isso, né? Mas quando a gente está passando por essa situação, por situações difíceis, aí fica tudo muito vulnerável, né? As nossas emoções ficam vulneráveis. Como é que a gente vai conseguir reagir assim como Jesus reagiu? Um amigo dele. E ele sabia que ele estava passando por dificuldade e ele ficou. Ele permaneceu porque ele tinha uma convicção. Então, acho que isso fala muito assim sobre a nossa fé e sobre a nossa confiança em Deus, né? Aonde que está a nossa confiança? Não vai adiantar a gente se desesperar. Não vai adiantar a gente perder o nosso chão, perder os nossos, o nosso senso de racional de agir nas situações, porque a gente vai ficar sem o que fazer, né? Se a gente estiver sem o Senhor. Então eu fiquei pensando muito nisso e tu trouxe um versículo bem depois, quase no final da história, e já no início ele já falava sobre isso, né? É legal mesmo a gente pensar, né, que Jesus, ele não ficou comovido com aquela situação, e ele não foi um homem religioso, né, naquele momento ali, porque ele poderia ter sido, né, sair na hora lá e fazer uma oração lá, fazer um movimento, porque ele estava muito triste com a morte de um amigo, e fazer aquele amigo ali ressuscitar e fazer aquele amigo ali viver de novo e ele ficar muito feliz. Então, Jesus, dessa forma intencional que a gente está falando, dessa fé racional que ele tem, ele já consegue aniquilar naquele momento os sentimentos dele. Ele já consegue, ele mesmo ali, segurar suas emoções. Essa é a primeira intenção dele. A primeira intenção dele é não agir conforme aquilo que ele queria fazer. Com certeza, aquilo que ele queria fazer era sair na hora, ir lá ter com o amigo dele, ir lá e ressuscitar o amigo dele, ou fazer a ressurreição só por conta do amigo dele. Só que ele mostra que ele não faz isso, né? Ele tem algo, ele compreende que aquela morte ali não é
aquilo ali é para a glória de Deus, que tem algo muito mais profundo, e ele vai para lá, ele começa a agir de uma forma muito intencional, até na fala dele, né? Pô, obrigado, Senhor Deus, porque tu me ouviu, obrigado. E a ressurreição que ele faz diz que a partir daquilo ali muitos judeus acabam crendo, né? Então, na verdade, o foco não era nem Lázaro, mas era sim a conversão de alguns judeus. Só que essa atitude que Jesus ele acaba tendo, ele traz também muitos problemas para ele, né? Traz problemas. Então, às vezes a gente não quer agir assim hoje na reunião dos homens a gente conversava um pouco sobre isso também, que às vezes a gente não quer agir dessa forma intencional, a gente não quer agir pela fé, né? Porque a gente sabe que a gente vai ter alguns problemas. Alguns judeus ali não creram naquilo que Jesus fez, se reuniram com os fariseus e ali começou o plano de matar Jesus. Então ele trouxe muitos problemas para ele ali, né? Mas mesmo assim ele continuou sendo intencional, continuou agindo pela fé dele, assim, que ele tinha no Pai, né? Eu fiquei muito bom isso, Edu, porque Jesus ali, ele tinha uma força e um poder que foi concedido a ele, né? Ele podia curar Lázaro na hora ali, de longe ali, ele podia ter, ele pode fazer tudo. Mas lembrei de uma coisa que a gente conversou na reunião, que a gente conversou, né, Vicky, sobre a força que a gente tem muitas vezes. Jesus, ele tinha força ali, ele sabia o poder que ele tinha nas mãos dele ali. Mas mesmo assim, ele andou a partir de uma intenção. A gente falava sobre a vida do jovem, né? O jovem hoje ele tem muita força. E ele sabe que ele tem. A gente é forte, a gente sabe que a gente tem essa força para movimentar, às vezes, muita gente, fazer muitos eventos e acontecimentos. A gente consegue, tem uma força hoje no jovem. Mas não é porque existe essa força que ela vai ser usada no momento que a gente acha. Jesus tinha ali um poder, mas não é porque ele tinha que ele usou ali de qualquer jeito. Ele precisou de uma intenção muito direcionada de Deus. E essa força que a gente tem, também tem que ser usada com uma intenção muito direcionada do Senhor. Senão vai ser uma coisa ali que vai acontecer, Jesus daqui a pouco ia ressuscitar Lázaro ali e não ia gerar nada. Mas para que fosse gerado algo, tinha que ter acontecido tudo isso. Tinha que ter essa espera, essa paciência, essas dúvidas. Então, muito interessante mesmo isso. Interessante isso que está trazendo, filha, linkando com o que a Tayana falou, porque Jesus andava sempre ensinando, né? Sempre ensinando. Então ele pegou ali a situação de Lázaro, doente, e ele começou a ensinar todo mundo. Ensinar os discípulos, falou com Marta, com Maria, estava ensinando ali para aquele povo que estava junto dele, né? E aí quando ele diz que essa doença não acabará em morte, não é para a morte, é para a glória de Deus, é como se ele estivesse pré-anunciando a morte dele e a ressurreição dele. Porque o verso, para mim, chave que fica essa noite é o 25, quando ele diz, então Jesus disse, né, disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Então ele está anunciando, ele está dizendo já, olha só, eu vou morrer, mas eu vou voltar. Eu sou a ressurreição e a vida, porque Jesus indo para lá, no início os discípulos diziam, tá, mas o senhor vai ser apedrejado agora? E Tomé fala, né, vamos lá morrer com Jesus então. Tomé chega e diz, tá, vamos junto, então vamos morrer. Então é isso que a gente tem que pensar, o quão ele usou daquele momento, daquela situação, para dizer, olha só, eu vou morrer e vou ressuscitar, é para a glória de Deus, a partir da vida de Lázaro. E aí a pergunta que fica é, a gente está percebendo os ambientes, está percebendo as estruturas e está intencionalmente com o nosso coração pronto a estar ensinando a partir do que a gente está vendo? A partir de uma situação a gente está com o coração pronto para ensinar, usando como fonte, como base tudo que a gente tem aprendido? Então isso que eu fiquei pensando, né? Gera muito temor no meu coração, essa palavra. A gente tem falado muito sobre ensino, né? Em tudo eu acho que Deus tem trazido um ensino para nós nesses assuntos devocional, em todas as nossas reuniões, porque a gente realmente vai conversando e vai vendo que uma coisa ela vai completando a outra. Por isso que o Thiago traz vem muito ao encontro também do que eu estava pensando,
que é como a gente vai se movendo conforme acontecem situações no nosso dia a dia. E isso é um parâmetro que a gente tem que fazer, porque nesse exemplo, alguém falou sobre a palavra dificuldades. E eu fui pesquisar o significado, o conceito de difícil. E ele fala que é uma demanda de esforço intelectual para ser entendido. É uma coisa complicada, obscura. Então, o que a palavra ela revela para nós? Ela dá a luz. E agora a gente não age mais por uma emoção. Então, naquele momento, imagina se a gente hoje recebe uma notícia de que o nosso amigo, o nosso irmão, ele está muito mal de saúde. Ele vai morrer. Imediatamente, por conta do nosso envolvimento, a gente se move até ele já devastado, triste, chorando e querendo também tirar ele dessa situação. É o nosso ímpeto, é a primeira coisa que a gente quer fazer. Só que hoje, através desse ensino que a gente tem recebido, a gente não age mais assim. A gente é levado para parar e refletir e ver se isso não está sendo um ensino que Deus está querendo dar. E não significa que a gente não vai ajudar, mas muda o conceito. Então a gente ainda é levado por conceitos da sociedade. Tá mal de saúde? Vai direto para algum lugar, vamos fazer alguma coisa, vamos te ajudar. Tá passando por uma necessidade ali, precisa de comida? Vamos reunir a galera, vamos fazer aqui, vamos pegar uma cesta básica. E nós não somos mais movidos por atitudes práticas. Não significa que a gente não vá fazer, mas é profundo. Deus quer ensinar através dessa situação. Então é isso que eu fiquei pensando, porque no dia a dia, muitas vezes, a gente está envolvido com as pessoas perto, o nosso trabalho, às vezes a gente está cansado, então a gente só pega e faz. E não é isso, né, que Deus tem convidado a gente a fazer. É a pensar, parar, pensar e aí sim agir. Porque através até dessa cesta básica, ou de ir até esse amigo, existe um ensino muito mais profundo e amplo, né? É isso aí, é muito interessante assim a gente começa a ver o quanto a gente ainda é muito limitado, né, naquilo que a gente pode ser no Senhor. Chamando o louvor já pra gente ir finalizando, mas a partir do momento que a gente vai entendendo assim tudo que a gente pode ampliar da nossa visão a partir de uma relação profunda com o Senhor, a gente deixa de ser limitado. Porque a gente olha pra gente e pensa, olha como a gente ainda é pequenininho e limitado. A gente ainda faz as coisas no automático, não tem objetivo nenhum, não tem direção nenhuma. Vai ficando a gente vive uma vida inteira assim e nunca percebe. Então a gente tendo a oportunidade de perceber isso é muito, muito lindo assim pra gente ser grato cada vez mais a esse lugar que nos puxa, que nos traz de novo a responsabilidade, né? E é isso assim que eu queria compartilhar com vocês hoje. E fica um ensino pra nós, né? Fica um ensino pra gente, da gente entender que muitas vezes não vai fazer muito sentido aquilo que... Lara. Quer falar? Queria. Vai. Eu tava tentando organizar a câmera, onde é que eu vou sentar, o microfone eu vou pegar. Mas essa palavra, ela me tocou muito essa semana, quando a gente conversou sobre ela. E é impressionante como a gente vai falando sobre isso e vai repetindo essas palavras, a gente vai ouvindo elas de novo, vai lendo elas de novo, vai conversando sobre elas de novo. Mas isso vai se renovando, isso não fica repetitivo no nosso coração. E ouvindo todos vocês, assim, eu lembrei de um vídeo essa semana que eu vi, e eu fui me lembrando de uma parte muito específica que Jesus ele fala ali para Marta e Maria, que ambas falam para ele no início, né? O teu amigo querido morreu, ele tá doente, tu precisa vir. E aí ele fala, não, essa doença ela não é para a morte, mas ela é para a glória de Deus. Essa é a primeira coisa que Jesus fala para elas. E nesse vídeo a pessoa dizia que ela contava uma história, e nessa história uma mulher chamava uma criança que estava lá no outro lado da rua. E ela chamava essa criança sem olhar para o lado, ela vinha correndo no meio da rua, ela não checava se tinha carro de direita ou esquerda.
E ela vinha, e aí ela perguntava, mas como é que tu vem? Eu te chamei, tu nem olhou para ver se vem carro ou não. Não, mas é que eu ouvi a tua voz, eu sabia, porque era tu que estava me chamando, eu sabia que tu sabia que não tinha carro. Por isso que tu me chamou. Então eu confiei. Então eu fiquei pensando, Marta e Maria aqui, depois elas questionam Jesus, né? Bah, por que tu não veio antes? Se tivesse vindo antes, quem sabe ele não teria morrido. E eu fico pensando nessa confiança que Deus nos convida a ter. E isso estava queimando assim no meu coração, porque é nisso que Deus nos convida, né? A confiar nele, até essa fé renovada todos os dias e firmada, como a Tayana iniciou hoje falando sobre isso. Amém. Amém. Vamos colocar de pé. Entendendo essa confiança em Deus, entendendo que o Senhor Ele quer nos levar para mais profundo, mais profundo. Ele não quer mais que a gente reaja, Ele não quer mais que a gente haja sem pensar. Ele quer nos ensinar a sabedoria, a soberania e a bondade de Deus. Vai fechando os teus olhos, a gente vai ter um tempinho de louvor e vai deixando Deus tocar o teu coração. E continua atento, sabe? Não é aqui a palavra. A gente recebe ensino, a gente vem, a gente se encontra. Mas o ensino de Deus, ele está no dia a dia, ele está no detalhe. Ele está nessa nossa relação íntima com o Senhor. A gente fala que existe essa trindade. Existe essa comunhão, existe esse lugar em que a gente vem. A gente reforça muitas vezes as nossas vidas, a gente se vai completando, mas o Senhor quer te ensinar no detalhe. Vai pedindo para Ele nessa noite: Senhor, fala comigo no detalhe do meu dia a dia, Pai. Lá no meu trabalho, naquele momento em que eu estou completamente sozinho, o Senhor, Ele quer falar conosco. O Senhor, Ele quer usar a tua vida para tocar essas pessoas e para não se movimentar por uma morte, para não se movimentar pela perda de um amigo querido. Ele quer que tu seja esse Cristo que vai com autoridade e que diz: eu sei que essa morte agora, ela vai gerar vida. Será que a gente está sendo esse Cristo que toca e que gera vida? Ou a gente só vai sendo levado pelo ímpeto do nosso sentimento? Senhor, revela para nós essa noite e fala com a gente nessa semana, Pai. Constrói a tua vida na rocha, aleluia. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Confia no Senhor. Confia no amor do Senhor. Oh, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche o nosso coração com esse amor que transforma o mundo. Graças a Deus. Graças a Deus. Vai te despedindo de alguém nessa noite. Quem está presencial e quem está online também. Deus te abençoe. Até amanhã a gente tem as nossas reuniões. Na parte da manhã, às 9 horas, nós temos Santa Ceia amanhã. Então, se tu não vai poder estar aqui presencial conosco, por favor, prepara o teu pão, prepara o teu suco e ceia com a gente às 19 horas também no nosso culto. É isso, né? Amém. Vamos dançar mais um pouquinho? Cadê as crianças?
não só as crianças, né? Os adultos também vêm. E aí, galera? Cadê? Muito bom. Todas bem motivadas, prontas para dançar. Graças a Deus, obrigado Jesus pelos jovens. Então vamos lá. Ei! 1, 2, 3, vai! Durante a noite andei, onde me esconderei, alma cansada, fracos meus pés, com tudo me entreguei, mas a guerra não ganhei, eu lutei, mas só afundei, olha só, correndo em vão na contramão, mas conheci quem me salvou, a uma família ele me levou, me levantou, me aproximou, meu ser firmou, hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador, porque meu coração ele curou, então meu nome transformou, grato ao meu mestre, meu salvador, grato a ti. Sim, eu provei a dúvida se esvair em repassar, confio em ti, o fato ele levou, a vida ele me chamou, sim, meu passado ele apagou, e olha só, até o dia do Senhor, eu cantarei sobre o seu amor, o filho para casa já voltou, me levantou, me aproximou, meus pés firmou, e livre estou, grato ao meu mestre, meu salvador, porque meu coração ele curou, então meu nome me transformou, grato ao meu mestre, meu salvador, grato a ti. O inferno não resistirá, sou livre, sou livre, sou livre. Vai! O inferno não resistirá, sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá, sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá, sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá, sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá, sou livre, sou livre, sou livre. O inferno entrou, me aproximou, meus pés firmou, hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador, porque meu coração ele curou, então meu nome me transformou, grato ao meu mestre, meu salvador, grato a ti. Eu quero ver quem é bom dançarino agora. Eu quero ver quem é bom dançarino aqui.